fumar cigarros causa câncer de pulmão. Hoje em dia, ninguém mais questiona essa verdade científica, mas nem sempre foi assim. Na década de 50, houve grandes controvérsias científicas a respeito dessa associação causal. Ronald Fisher foi um grande cientista, foi um gênio, um dos grandes responsáveis pela introdução do método científico dentro da medicina, da agricultura, através de análises estatísticas e métodos, muitos deles que ele mesmo desenvolveu. Sua contribuição é muito relevante na história da ciência, mas Ronald Fisher contestou durante a sua vida a associação causal entre o tabaco e o câncer de pulmão, baseado em argumentos técnicos. Essa associação ela foi publicada e demonstrada inicialmente por Doll e Hill, dois outros pesquisadores, e contestada então pelo Fisher, que era tabagista, aliás, morreu de complicações ligadas ao tabaco, recebeu verbas de pesquisa da indústria do tabaco, embora há bastante relato, há dados históricos aí na literatura mostrando que todos os que o conheceram nunca jamais imaginaram que isso teria influenciado suas opiniões. E Fisher era muito vaidoso e gostava muito de controvérsias. Então isso talvez tenha, sim, influenciado um pouco aí na sua insistência em não aceitar a associação causal entre o tabaco e o câncer de pulmão. Mas por que eu estou falando isso? Eu sempre falo aqui de neurologia, doenças neurológicas, por que eu trouxe tabaco e câncer de pulmão? Porque a associação entre tabaco e câncer de pulmão ela tem uma relevância histórica muito grande dentro da medicina, porque não foi fácil demonstrar isso. Havia toda uma pressão da indústria do tabaco contra essa associação. A indústria do tabaco sempre defendeu que isso não acontecia. Então, isso só foi possível graças à ciência. Essa demonstração dessa associação causal só aconteceu por causa da utilização de métodos estatísticos sofisticados e dessa comprovação, então, em termos técnicos e científicos. Uma pessoa poderia dizer, eu tenho 80 e poucos anos, fumei a vida toda e sou a prova viva de que cigarro não causa câncer de pulmão. Olha, um indivíduo não é a prova viva de um fato dentro da medicina, jamais. Essas associações, elas precisam ser demonstradas matematicamente, estatisticamente. Quando eu comentei aqui sobre a falta de evidências científicas entre produtos à base de cannabis e o tratamento de várias condições neurológicas, exceto em epilepsias graves da infância, onde aí sim a gente tem evidências, não quer dizer que uma ou outra pessoa não possa ter se beneficiado desses produtos para melhorar os seus problemas. Agora, isso não cria uma verdade científica. Uma pessoa que vive 80 anos fumando e não tem câncer de pulmão, isso não é por si só suficiente para uma demonstração científica. Uma pessoa que melhora com um remédio ou alguma substância não é suficiente para uma demonstração científica. E por que é importante a demonstração científica? Veja o caso do tabaco. Isso é uma proteção para as pessoas. Se dependesse da indústria do tabaco, nunca teria se comprovado que fumar causa câncer de pulmão e não haveriam políticas públicas para prevenir o tabagismo. Então, a medicina científica, baseada em dados, baseada em evidências, ela existe para proteger as pessoas, porque os dados, embora possam ser
contestados, como o Fischer fez, eles trazem em si uma grande objetividade. Então, a medicina científica é a melhor forma de nos proteger contra a subjetividade, contra opiniões, e os dados são, sim, a nossa melhor proteção. É isso aí.